Bom dia, a paz do Senhor esteja com você nessa manhã de sexta-feira. Obrigado pela tua presença aqui comigo, que Deus te abençoe, seja muito bem-vindo ao nosso devocional da manhã de leitura da palavra e oração, e que o Senhor possa estar edificando a tua vida, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Então vamos dar continuidade à nossa leitura lá no livro de Atos, no capítulo 13, nós vamos ler ali agora a partir do versículo 13, então Atos 13, nós estamos agora trazendo aqui o começo da igreja. Então o livro de Atos ele traz o começo da igreja e as primeiras viagens missionárias. E ontem nós falamos que Barnabé e Saulo foram enviados a Chipre e ali eles pregaram a palavra de Deus. Chipre é uma cidadezinha de uma ilha. Logo acima, se você olhar no mapa, você vai ver que logo acima ali de Jerusalém e do Egito ali, você vai ter essa ilha de Chipre. É onde Barnabé e Saulo estiveram nesse primeiro momento aqui, então, nessa primeira viagem missionária, né? E ali no versículo 13, então, eles partem então para outra cidade mais acima. Então, digamos assim que nessa reta, né? Então tem o Egito, daí tinha essa ilha de Chipre, e mais acima, então, eles já vão para essa cidade aqui de Antioquia da Psídia. E diz assim a palavra de Deus, de Pafos, que era uma cidade de Chipre, né, dessa ilha, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. O interessante é que João foi com eles nessa viagem, então eles saíram juntos ali de Chipre, dessa ilha de Chipre, e navegaram até ali, né, Perge, na Panfilha. E o interessante é que essa distância, se você for olhar no mapa, os dias de hoje ali, você teria em torno de 1.500 quilômetros por terra até Jerusalém. Então era uma viagem bem longa, né? Hoje, nos nossos dias de carro, você levaria em torno de 18 horas, né? Aproximadamente. Eu dei uma olhada no mapa só para mim saber. O interessante é você olhar sempre quando você vê uma cidade, você se situar ali mais ou menos onde é que as coisas aconteceram. Você vê como clareia bastante o teu entendimento da palavra quando você observa nos mapas ali o que realmente aconteceu. Então era uma distância bem grande que João Marcos, né, ele voltou então até Jerusalém. De Perge, então, eles prosseguiram até Antioquia da Psídia. Eles entraram então mais para dentro, né, em terra mesmo. No sábado, entraram na sinagoga e se assentaram. Olha só que interessante, eles foram até a sinagoga dos judeus, e como era costume, no sábado eles se reuniam para ler a palavra. No caso, eles não tinham a Bíblia que nós temos hoje. Eles tinham ali a lei, né? Digamos ali o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que é a lei de Moisés, e os livros dos profetas. Então eles tinham esse costume de todo sábado sentarem-se ali na sinagoga para ler a palavra. E então Barnabé e Saulo, agora chamado de Paulo, então, eles se assentaram ali para ouvir. Depois da leitura da lei, versículo 15, e dos profetas, os chefes da sinagoga lhes mandaram dizer: irmãos, se vocês têm uma mensagem de encorajamento para o povo, falem. E então, pondo-se em pé, Paulo fez um sinal com a mão, e então Paulo começou a pregar. E aqui nós temos o relato da primeira pregação escrita aqui, né, de Paulo. E nós vamos ver aquilo que Paulo falou. Lembrando que as palavras que saem da nossa boca é porque elas já estão dentro do nosso coração. É interessante a gente notar isso. E então Paulo vai relatar aqui a respeito daquilo que estava dentro do coração dele e que transformou a vida dele, a palavra de Jesus, né, a presença de Jesus, do Espírito Santo. E ele diz assim: israelitas e gentios tementes a Deus. Olha só, israelitas é o povo judeu, gentios era o povo que não era judeu. Então ali na sinagoga tinha uma mistura, né, dos judeus e dos não judeus. Ouçam-me, o Deus do povo de Israel escolheu nossos antepassados e exaltou o povo durante a sua permanência no Egito. Com grande poder os fez sair daquele país e os aturou no deserto durante cerca de 40 anos. Então Paulo ele volta lá no início, né, onde o povo de Israel estava ali no Egito e foi retirado. Hoje nós vamos ler aqui uma porção maior de texto, então eu não vou procurar explicar muito, mas nós vamos dar sequência aqui porque é bastante coisa para a gente ler hoje aqui. Então eu vou estar lendo aqui essa porção de texto daquilo que Paulo falou. Ele então inicia falando lá do povo de Israel. Ele destruiu 7 nações em Canaã e deu a terra delas como herança ao seu povo. Tudo isso levou cerca de 450 anos.
Depois disso, ele lhes deu juízes até o tempo do profeta Samuel. Então o povo pediu um rei, e Deus lhes deu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou 40 anos. Depois de rejeitar Saul, levantou-se Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador Jesus, como prometera. Antes da vinda de Jesus, João pregou um batismo de arrependimento para todo o povo de Israel. Olha só como Paulo ele tinha a consciência, ele tinha o conhecimento daquilo que aconteceu. Quando estava completando a carreira, João disse: quem vocês pensam que eu sou? Não sou quem vocês pensam, mas eis que vem depois de mim aqueles cujas sandálias não sou digno nem de desamarrar. Irmãos, diz Paulo então, filhos de Abraão e gentios tementes a Deus, e a nós foi enviada essa mensagem de salvação. O povo de Jerusalém, seus governantes, não reconheceram Jesus, mas, ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas. Olha só que ali tinham judeus que não acreditavam em Jesus, não aceitavam Jesus como Salvador. E Paulo estava falando a respeito de Jesus. De certa forma, ele estava batendo de frente. Mas ao condená-lo, cumpriram as palavras dos profetas que são lidas todos os sábados aqui na sinagoga. Mesmo não achando motivo legal para uma sentença de morte, pediram a Pilatos que o mandassem executar. Tendo cumprido tudo o que estavam escrito a respeito dele, tiraram do madeiro e o colocaram num sepulcro. Mas Deus o ressuscitou dos mortos e por muitos dias foi visto por aqueles que tinham ido com ele da Galiléia para Jerusalém. Estes agora são testemunhas de Jesus para o povo. Nós lhes anunciamos as boas novas. O que Deus prometeu aos nossos antepassados, ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. O fato de que Deus o ressuscitou dos mortos para que nunca entrasse em decomposição é declarado nessas palavras: eu dou a vocês as santas e fiéis bênçãos prometidas a Davi. Assim ele diz noutra passagem: não permitirá que o teu santo sofra decomposição. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, ou seja, Jesus, não sofreu decomposição. Portanto, meus irmãos, quero que saibam que mediante Jesus é proclamado o perdão dos pecados a vocês, e por meio dele todo aquele que crê é justificado de todas as coisas as quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Cuidem para que não aconteça o que disseram os profetas. Olha que ele está falando aqui da graça, que foi mediante a morte de Jesus. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo em que vocês jamais creriam, se a vocês fosse contado. E aí então, quando Paulo e Barnabé estavam saindo da sinagoga, Paulo terminou as suas palavras, estava saindo da sinagoga, o povo os convidou a falar mais a respeito dessas coisas no sábado seguinte. Então, eles se reuniram todos os sábados e no próximo sábado eles pediram: esteja conosco para falar a respeito de Jesus, porque eles não tinham essas informações, Despedida a congregação, muitos dos judeus e estrangeiros piedosos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé. E esses conversavam com eles, recomendando-lhes que continuassem na graça de Deus. Só que olha o que aconteceu. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Olha que maravilhoso. Porém, quando os judeus viram a multidão, ou seja, aqueles que não aceitavam Jesus como Messias, ficaram cheios de inveja e blasfemando, contradiziam o que Paulo estava dizendo. Então já se surgiu a oposição ali ao que Paulo estava dizendo. Então Paulo e Barnabé eles responderam corajosamente, mais uma vez usados pelo Espírito: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. Uma vez que a rejeitaram e não se julgam dignos da vida eterna, lembra que Jesus veio para pregar a palavra para os judeus, e aqui eles estão dizendo: era necessário anunciar primeiro a vocês a palavra de Deus. A vocês quem? Aos judeus. Mas, uma vez que vocês rejeitaram e não julgam dignos da vida eterna, agora nos voltamos para os gentios, que não faziam parte então do povo judeu.
Pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se, bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. A palavra do Senhor se espalhara por toda a região. Mas os judeus incitaram, de novo, as mulheres religiosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Esses sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles e foram para Icônio, que era uma cidade próxima. Os discípulos continuavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Aqui nós temos esse relato maravilhoso, a primeira pregação de Paulo e a forma como eles se comportaram ali na cidade, mesmo recebendo aquelas pessoas que não queriam saber do Evangelho de Jesus Cristo. Mesmo assim eles pregaram corajosamente a palavra. Eles foram expulsos, mas eles fizeram aquilo que Deus mandou eles fazer. Eles foram lá e falaram de Jesus e aquelas pessoas se converteram realmente de coração. Então, mesmo diante das adversidades, mesmo diante de muitos impedimentos, eles continuaram firmes. E que eu e você possamos continuar firmes, mesmo em meio aos impedimentos, às dificuldades que enfrentamos, mesmo em meio às perseguições que muitas vezes as pessoas fazem por conta de nós crermos no Evangelho, crermos em Jesus. Que eu e você possamos ficar firmes em Deus, firmes na graça de Deus. Amém? Aleluia. Vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus pela sua graça, bondade e misericórdia. Se você pode, feche seus olhos e oremos. Pai, nós te louvamos nessa manhã, te agradecemos pela tua graça, Pai. Obrigado, Senhor, porque, Deus amado, tu mandou teu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós na cruz do Calvário. E assim como nós ouvimos hoje, através dessa pregação, Senhor, de Paulo, Deus, tu mandou o teu Filho para que nós fôssemos resgatados, para que nós fôssemos salvos, para que os nossos pecados fossem perdoados e assim pudéssemos herdar a salvação, a vida eterna, através de Jesus. Por isso nós queremos te agradecer nessa manhã e pedir, Senhor, que tu venha nos dar um coração, Senhor amado, perseverante, Pai, que nós possamos ser corajosos na tua presença, nós possamos viver o teu evangelho, Senhor, na íntegra, não superficialmente, Pai, mas que nós possamos, ó Deus, realmente viver o teu evangelho da forma como ele é, Senhor, e assim realmente possamos ser chamados de teus filhos. E nessa manhã eu quero colocar a vida dessa pessoa, desse homem, dessa mulher que me assiste nessa manhã. Venha fortalecer, Senhor, venha dar graça, sabedoria e discernimento, Deus. Abençoa cada família aqui representada, Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, de alegria, de paz e de segurança em Ti, Deus. Essa é a nossa oração nessa manhã, Pai, e nós te agradecemos por tudo, Senhor. Principalmente pela Tua fidelidade, Deus, que Tu tem demonstrado a cada dia sobre as nossas vidas. Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe tua vida, que você possa ter uma ótima sexta-feira na presença do Senhor. E não se esquece de se inscrever no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve. Aqui embaixo tem o botão ali para você se inscrever no canal. Compartilhe com mais pessoas também, né? Eu peço isso justamente para que essa palavra possa chegar, né, a outras vidas e para que mais vidas possam ser abençoadas e edificadas. Tá bom? Coloque seu comentário aqui embaixo, aquilo que Deus falou. O que Deus falou com você hoje? Qual foi a mensagem que Deus ministrou no teu coração? Coloca aqui embaixo para compartilhar com as outras pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe tua vida. Amanhã estaremos aqui novamente a partir das 6 horas. O vídeo já está disponível e eu espero você para estar compartilhando da palavra de Deus em nome de Jesus. Até mais. Deus abençoe.